Olá, que alegria ter você aqui no Liderança de Alto Impacto, seu podcast que traz muitas e poderosas lições de pessoas que fazem a conquista acontecer. A mesa hoje você já percebeu que está maravilhosa. Vamos falar sobre esse desenvolvimento da liderança, mas a conversa de hoje tem um tom assim, ó, liderança, um eterno aprendiz, um reconstruir no dia a dia, um renovar, em trazer novos rumos. E para isso, hoje tenho dois convidados especiais. O meu já amigo, por outras vezes você já esteve desse lado e eu desse outro lado. Eu estou feliz de ter você aqui aí desse lado. Hoje eu entrevistando você, olha que chique, como é que eu estou? Nivaldo Mota, comendador, membro da Academia de Letras, Ciências e Cultura, ator, comediante, palhaço. Gente, tem muita coisa para falar sobre trajetória e a maravilhosa. Ó, gente, vou até dar essa pausa assim, ó. Maravilhosa Elani Barbosa, que nos traz um olhar de mudança de vida, que traz um olhar de como que a gente cuida, de quem cuida. Então, não é assim? Elani Barbosa traz como consultora, como mentora, como auditora, esse encontrar os processos, gerenciando as pessoas nessas unidades de saúde. Tem muita coisa para eu conversar hoje com esses dois. Sejam muito, muito bem-vindos. Podem dar as boas-vindas também? Fica à vontade. Não, eu que agradeço, Cíntia, o convite. Eu me sinto honrada, né, até de participar dessa mesa. Não tenho nem palavras para agradecer, né, o convite. E vamos bater esse papo sobre liderança. Já conheço o trabalho do Nivaldo, que eu já havia pesquisado sobre o Nivaldo. Então, assim, eu tô lisonjeada, inclusive pelo maravilhosa, né? Maravilhosa! E nós reforçamos hoje que já nos conhecemos desde 2014, gente. Não é assim? 2014, 2015. Não, e é engraçado quando você recebe o convite, você fala assim, nossa, a Cíntia me convidou, meu Deus. Aí você chega e fala, Cíntia, a gente já se conhece, já temos alguns trabalhos, já nos encontramos em outras situações. Então, mas a vida é feita de histórias, né? É isso mesmo. Mundo redondinho, hein? Rapaz, a Meu Cíntia, amigo Nivaldo. A Cíntia, ela tem uma coisa muito doida. A gente acaba de conhecer a Cíntia, ela faz questão de fazer a gente achar que a conhece há 10 anos. Então, a gente só encontra, né? A gente só encontra. Ela tem o dom de deixar a gente tão à vontade que a gente tem a impressão. Eu conheci a Cíntia. A primeira vez que eu sentei frente a frente com a Cíntia foi numa entrevista. E eu já tinha a impressão naquele dia que eu a conhecia há décadas, assim. Foi mesmo, no nosso amigo comendador Ramoniel, não foi? Eu lembro desse dia que a gente se conheceu. Tu já começou... Escuta aqui, Nivaldo, eu não sei o quê. Eu já saí de lá com a impressão de que eu conheci essa mulher aos 20 anos. Que delícia, né? É bom assim, não é? A gente fazer contato, relacionamento. Eu já quero fazer pergunta para vocês, porque, gente, quanta riqueza nessa mesa, né? Quanto conhecimento nessa mesa. E nós trouxemos hoje esse olhar de transição, de reconstrução, de sermos sempre aprendizes. A minha primeira pergunta, faz um resumão, assim, da sua história e nesses marcos, quais foram os principais aprendizados para a liderança? Eu deixo sempre as mulheres em primeiro lugar. Olha aí, Elani, tá vendo? Eu deixo sempre as mulheres em primeiro lugar. Vamos pegar 3 marcos, assim. Na verdade, assim, a mudança profissional veio mais da mudança pessoa, e o profissional só foi consequência dessa mudança como pessoa. Então, eu venho de uma trajetória da parte de CLT, né? Como a maioria das pessoas. Trabalhei muito tempo como CLT e ocupando cargo de gestão. Daí, eu era uma pessoa totalmente diferente, pessoa falando, né? Inclusive esteticamente fora. Cabelo alisado, era mais infantilizada. Então, sempre quando a gente ocupava cargo de gestão, eu queria estudar mais sobre gestão, a parte técnica. Quando, na verdade, eu tinha que estudar a parte Elani primeiro, para depois colocar em prática a parte de gestão. E só aí, quando houve essa mudança pessoa, é que eu fui caminhando para a parte de consultoria, mentoria. Aí houve a mudança de cabelo, né? Que aí, quando muda dentro, consequentemente muda fora, né? Você não se encontra mais nem nas mesmas roupas, nem na mesma postura. Então, muda tudo. Então, hoje, quando eu falo que líder
é mais líder pessoa. Primeiro ele tem que ser líder pessoa para depois liderar alguém, né? Ou liderar algum projeto. Então, esses marcos, assim, foram em diversas situações, tanto pessoais quanto profissionais. Eu poderia pontuar para quem nos escuta, então, um grande marco é esse olhar para dentro. Para dentro. Né? Quem é você? Porque isso transforma fora, né? E aí isso leva você para outros caminhos. Não, e leva também você na empatia, né? Quando você assume cargos ou quando você assume algum cargo de liderança, e você vai liderar alguém, se você não tiver empatia com o outro, você não se entender, você não tem como entender o outro, né? Você não consegue se colocar naquela situação. Ótimo. Ou então você acaba se colocando emocionalmente, porque você se identifica emocionalmente e não se posiciona racionalmente. Eu posso dizer, então, que é uma nova mentalidade que leva a novos hábitos, e esses novos hábitos, novos relacionamentos, novos resultados. Sensacional. Depois eu falo desse marco do CLT, então. Não é? Ótimo. Me conta aí essa trajetória. Dá uma resumida, né? Porque é um episódio inteirinho dessa trajetória. Pois é. Quando eu ouço ela falando aqui, eu chego à conclusão que não tem outro caminho. Não tem outro caminho para a liderança que não seja iniciado de dentro para fora. Não tem como. Em primeiro lugar, você precisa entender que você é líder de si mesmo. Você precisa aprender a ser líder de si mesmo. Você precisa aprender que você não depende da opinião de ninguém, que você não depende do espaço onde você vive, que você não depende do que os outros vão pensar, que você precisa liderar a sua postura, personalidade, caráter, apelo, profissionalismo. A partir do momento que você detém essa autonomia por si mesmo, aí você passa a ser dono de si, dos teus valores, dos teus atos, da tua postura. A partir daí, com essa lapidada, com essa arrumada de dentro para fora, você consegue emanar nos outros a possibilidade do conserto também. As pessoas começam, às vezes não precisa nem falar nada, as pessoas olham para a mudança e dizem assim, caraca, fulano de tal tá tão diferente, tá mais feliz, tá mais realizado, tá mais alegre. Eu vou colar nesse cara, eu tenho que descobrir o que está acontecendo com ele. Se foi bom para ele, vai ser bom para mim também. Quando você percebe, sem dizer uma palavra, você já influenciou pessoas, você já incentivou pessoas à busca dessa mudança. Então, é de dentro para fora, não tem como. Ótimo. Ou seja, eu posso até dizer, então, que não é sobre ter, não é? Porque muitas vezes eu escuto você falar assim, ó, muita gente procura isso, né? Eu quero ter essa influência. Eu quero ter, né, essa pessoa que eu quero ser essa pessoa que é vista com admiração, né? Que consegue inspirar as pessoas. Mas sem que haja essa mudança, você com você não tem isso, né? E basta ser você, né? Eu já passei por essa fase de ver alguém e falar assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Como que ela consegue ser uma boa gestora, né? Como que ela consegue lidar com algumas emoções, como que ela consegue lidar em algumas situações, eu não consigo. Quando, na verdade, tem que ser você. Né? Essa mudança, ela traz maturidade, entendeu? E aí, consequentemente, muita coisa vai acontecer para melhor. Por exemplo, eu troquei o verbo, sabe? Eu troquei o verbo ter por agradecer. Hoje eu mais agradeço pelo que eu tenho do que esperar ter algo que o outro tem, ou que eu vi em alguém, entendeu? Então, assim, ter é consequência do agradecer. Eu acho que gratidão é o primeiro passo para a conquista. Que bom. Entendeu? Então, hoje agradecer até quando as coisas não estão funcionando, né? Porque de alguma forma, né? A gente aprende, né? A gente aprende, é isso mesmo. Se você não fizer dessa forma, esse título é cristão, você está sendo medíocre, entendeu? E está sendo egoísta. Porque se você é cristão, a palavra de Deus diz o seguinte, no mundo há turbulência, no mundo há dificuldade, entendeu? E a gente tem que ser grato até na dificuldade. E aí o cara só é grato quando tudo está dando certo? Não é por aí. Né? Falando nisso, então eu puxo uma próxima pergunta. Como lidar com as dificuldades, com desafios? Porque você passou por muitos desafios e tem várias etapas na vida que representam isso. Elani também, eu também, certamente, né? Mas estarmos aqui hoje agradecendo, escutando vocês, né? Ou seja, olha, passei mesmo e talvez hoje seja um deles, né? Mas continua agradecendo. Você que conversa com lideranças hoje, que por vezes estão nesse cenário, não conseguem olhar esse agradecimento, não conseguem ver como um aprendizado, que lição você tirou desses seus desafios e o que você poderia dizer agora? Todos os desafios que já me aconteceram até hoje, assim, eu sempre levo para aprendizado, né?
Lógico, demora um pouco a gente colocar essa mentalidade, demora um pouquinho a gente amadurecer isso, né? Mas a forma de agradecer hoje, eu agradeço assim. Cada ciclo vai ter o processo para fechar aquele ciclo. E isso é natural, tanto quando a gente vai implementar processo, quanto no ciclo de vida, ciclo espiritual, ciclo de mente, mudança de hábito, quando você quer treinar, quer ter um corpo bonito. Vai ter ali os desafios para você enfrentar. É o processo. Então, viver o processo é mais importante do que você ficar focando lá no objetivo final. Porque se você vive o processo, passa pelos desafios, planta todo dia uma sementinha, que é uma sementinha boa, você não vai ter outra colheita a não ser ter o seu objetivo alcançado. Não tem como, é o processo, é o caminho que tem que percorrer. Então, hoje, quando você para num desafio, você parou o ciclo. Parou. Quando você chega a um desafio, você fala, não vou conseguir, ou encara aquilo como, sempre acontece comigo. Por que sempre acontece comigo, Deus? E a gente questiona, a gente perde a fé, né? Muitas das vezes. Então, você para aquele ciclo, você não consegue mais progredir. Mas quando você vê aquele desafio e fala, eu tenho que aprender com isso, a gente aprende e pula. É o tempo que você utiliza para ficar naquele desafio. É o tempo que você utiliza para ficar ali. Ou você anda e aprende, ou você vai ficar ali naquele ciclo. Então, quanto mais tempo você ficar ali, mais difícil vai ser você encontrar o seu objetivo final. E é difícil fechar ciclos e sem você deixar de honrar o que te aconteceu, né? Mas inventar um novo caminho. Como que você vê esse girar, né? Porque tem um pouco disso também, né? Ou seja, a gente tem eu preciso medo aprender do a novo. fechar, mas ao mesmo tempo eu entendo às vezes que eu preciso fechar determinados ciclos, mas o que será que vem? Porque a gente tem medo do novo, né, Cíntia? A gente tem muito medo do novo. Por mais que o novo seja melhor, a gente tem medo. Porque o ser humano, ele se adapta a tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Por exemplo, eu tenho fibromialgia, então por muito tempo eu me adaptei com dores, porque eu achava que seria normal. Então não procurava melhoras, não procurava fazer uma atividade física, ter uma alimentação diferente, não procurava isso. Porque você vai se adaptando ali e vai encontrando meios para você ficar ali na sua zona de conforto. Ótimo. Então. Zona de conforto é um lugar que você conhece pouco, me conte. Me fale de tantos desafios que você enfrentou do dia. Rapaz, eu comecei muito cedo, né? Eu começo a trabalhar aos 9 anos de idade, vendendo refrigerante e cerveja na Ponta Negra para ajudar na renda familiar. Só que minha mãe não sabia. Eu era tão ingênuo que eu chegava em casa com dinheiro e ela perguntava, de onde tu arrumou esse dinheiro? E ela só queria que eu estudasse. É óbvio, 9 anos. E eu dizia, não, eu fui lá no vovô e ele me deu. Como se eu nunca fosse lá na casa do meu avô mais, né? E aí se ela não fosse perguntar, né? E um dia eu fui lá com o meu avô e aí ele vira pra ela e diz assim, nossa, até que vi esse menino aparecer aqui. Ela já olhou pra mim, tá roubando. Se não é do teu avô, de quem é? E aí eu contei a verdade pra ela e ela disse pra mim, não. Olha a visão que minha mãe tinha. Todo lavador de carro e engraxate era cheira-cola. Então eu só ia aprender o que não presta. Ela disse, não, você vai estudar quando você tiver idade para trabalhar, eu vou lhe colocar para trabalhar lá na empresa. Ela já era industriária. E aos 12 anos eu entro na Sempre Toshiba, aqui no Polo Industrial de Manaus, num projeto social, aos 12 anos. Com 14 anos, eu fui aprovado no projeto, com 14 anos assinaram minha carteira e eu inicio minha trajetória profissional. Aí na Sempre Toshiba eu assumi todos os cargos que uma pessoa pode assumir para chegar num cargo de liderança. Eu fui auxiliar de produção, montador, revisor, calibrador, auxiliar técnico, líder de linha encarregado e supervisor. Eu saí 15 anos depois na Sempre Toshiba como supervisor de produção aos 22 anos de idade. Eu ganhei um prêmio. Uau, merece um uau, não merece? Eu ganhei um prêmio. Todas as fases. Eu ganhei um prêmio na Sempre Toshiba no Japão. Isso que é ciclo, você vê? O supervisor mais jovem da família Toshiba. Porque lá na Toshiba do Japão, para ingressar na empresa, só maior de 21 anos. E eu aos 22 já era supervisor. Quando eu ia para São Paulo para reunião de gestores, eu era o único cara de 22 anos. O resto todo era 40, 45, 50, porque com a minha idade como supervisor, eu estava entrando na empresa. Então, eu comecei a liderar muito cedo. Começou a encerrar ciclos também muito cedo, cedo, muito né? cedo. Encerrar, iniciar. Mas eu confesso para vocês que era muito mais empírico. Porque na época não tinha curso de gestão de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o único suporte técnico que a gente tinha dentro da empresa era o DP, Departamento de Pessoal, que só fazia admitir e demitir, mais nada.
Sim. O DP não cuidava de outra coisa a não ser folha de pagamento, demissão e admissão só. O RH vem muito depois. Então era muito empírico o meu processo. O que mudou minha vida foi um livro, Joseph Murphy, chamado O Poder do Subconsciente. Maravilhoso, gente. Esse livro mudou. Agora foi. Põe na tela aí, hein? Editor, põe na tela. Maravilhoso. Esse livro Ele é mudou uma a minha virada de vida. chave mesmo. E eu indico. Esse livro muda a vida de qualquer pessoa que lê. Sim. Qualquer pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe só teve filho homem. Só filho homem. Então a gente aprendeu, por isso que eu sou um bom marido. Eu tive 5 filhas e eu nunca dei trabalho para sogra. Eu sempre lavei, eu sempre passei, eu sempre arrumei, eu sempre cuidei do pós-parto. Porque a minha mãe, ela disse, já que eu não tenho filha mulher, vocês vão se virar. E a gente, desde muito cedo, aprendeu a lavar louça, a lavar roupa, arrumar casa, fazer comida, tudo, né? E se tinha uma coisa que eu odiava, era lavar panela de pressão. Ai, bem-vinda. Então, eu odeio lavar qualquer coisa. Eu te entendo. Então, eu apanhei tanto a mamãe encontrar a panela de pressão suja, gordurosa, porque eu lavava mal porque eu tinha raiva de lavar, eu não gostava. Eu apanhei muito porque eu fiquei com trauma. Então eu me casei, fiquei adulto, e aí a minha esposa, né, de resguardo e tal, amor, dá um jeito naquela louça, não, amor, dá um jeito naquela louça lá e tal. Eu lavava tudo, quando eu olhava para a panela me dava ódio. Uhum. Então eu já ia lavar a panela com raiva, com todos os traumas que eu tinha de infância. Quando eu li O Poder do Subconsciente, eu entendi que quem faz a diferença, quem vira chave, fecha etapa, sou eu. Parte de mim. Então eu comecei como um mantra. Eu adoro lavar panela, eu gosto de lavar panela é legal, é bacana, não sei o que e tal. E eu fui, depois que eu li o livro, eu apaguei da minha vida esse fantasma. Hoje eu lavo uma panela de pressão brincando. Tenho o maior prazer em lavar uma panela de pressão. Eu estou dando esse exemplo, mas eu trouxe para a vida. Eu procuro ser mais otimista que pessimista. Eu sempre olho para o lado positivo das coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você sabe disso. Sofri um acidente agora semana passada. Quase rompi o tendão de Aquiles. Tive um corte profundo na perna. Estou andando de muleta. Minha parceira está ali do lado e tal. Só que quando eu comentei com os amigos, tanto no grupo de comendadores, como no grupo do trabalho, né, do grupo de gestão de pessoas que eu tenho e tudo, a maioria das pessoas, meu Deus, que trágico, que dificuldade, como é que pode, como é que acontece um negócio? Meu Deus do céu, você não merece e tal. E eu não, eu já olhava pelo lado positivo. Eu falei, cara, tu acredita que eu sou um cara abençoado? Aí por quê? Eu digo, mano, eu estava no chão, sentado na calçada, sangrando, para uma mãe, olhou para mim e disse assim, você quer pronto-socorro? Olha só, não deu tempo nem do SAMU chegar. Já fui socorrido em menos de 10 minutos. Ela queria me levar para o 28. A filha dela disse, não, mãe, aqui no São Raimundo é mais perto. Então, quer dizer, tudo deu certo. Aí todo mundo já ia mudando o conceito. Mentalidade mesmo, né? Quando eu cheguei no hospital, vocês acreditam? Agora sim. Olha o quanto eu sou abençoado. Quando eu cheguei lá no pronto-socorro, sangrando feito um porco, passando mal, já estava com muito frio, porque eu tinha perdido muito sangue. Eu entro na sala, a moça me coloca na cadeira, me leva direto para a sala de cirurgia. Quando eu chego lá, tá o cirurgião, o anestesista e a enfermeira jogando tigrinho, porque não tinha um paciente lá para eles atenderem. Ou seja, olha que cara abençoado. Isso, né? É verdade. 3 profissionais só para mim. Eu já deitei na maca, já foram fazendo atendimento tudinho e tal. Quer dizer, imagina se eu tivesse que entrar numa fila. E abre espaço, Aí, né? aí todo mundo fica mudo, porque, cara, como é que ele consegue só ver o lado bom do negócio? O cara tá todo cortado, tá todo não sei o quê. Porque é assim que tem que ser visto. O problema é que é muito fácil focar no negativo, no ruim. E a gente deixa o bom passar despercebido. Quando você começa a entender que olhar para o lado bom da coisa é fácil também, e é uma questão de escolha, aí tudo muda. E entra mais em fluidez, né? Eu realmente acredito, né, que entra. E aí, por falar em fantasma, nessa fluidez, muitas pessoas, como foi a sua opção, né, Elani, hoje estão frustradas, tristes, não quero mais estar nessa CLT, pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda, mas não consegue olhar essas possibilidades para frente. Então, esse também é um grande desafio que muitos que estão nos assistindo hoje podem estar enfrentando. Conta um pouco para nós disso. E eu até comento também nos meus stories, eu falo isso que é uma questão de escolha, né? Você tem que entender como você é, o que você quer para sua vida e buscar aquilo.
Não critico quem gosta de CLT. Tem pessoas que têm perfil para chegar às 7, executar aquela tarefa, almoçar meio-dia, sair às 17. É perfil do profissional. Ele vai executar aquela tarefa lindamente, perfeitamente. E a vida inteira. A vida inteira. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu executo, Cíntia, executo. Tanto que o que eu faço hoje fora é ensinar aquilo que eu aprendi quando eu era no CLT. Eu ensino a equipe a fazer. Né? Então, eu lidero uma equipe por pouco tempo, mas lidero. Mas quando eu vou para lá, eu executo de outra forma. Por mais que eu fique mais tempo, ou passe do horário do meu almoço, eu me entendo. É o meu perfil, eu gosto disso. Né? Então, é questão de escolha todos os dias. E essa semana, recentemente, me convidaram para um lugar que eu almejei assim que eu me formei, trabalhar nesse lugar, e que é CLT. E eu falei assim, olha, muito obrigada pelo convite, mas agora eu tô metida. Eu sempre falo, a Preta agora, né, tá metida, né? Mas assim, brincadeiras à parte, mas assim, eu gosto do que eu faço hoje. Não tô desmerecendo esse cargo, porque eu já almejei ele lá atrás. Mas hoje não é. E o meu sonho sempre foi trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, e certeza que tem um monte de dificuldades, problemas, desafios, certeza. Tem sempre né? um lado que é o que eu falo, que são as escolhas que sempre dá certo, e tem aquela escolha que você vai para uma reunião e não fecha negócio e tá tudo bem. E quando eu escuto você, eu lembro da frase do Steve Jobs, que quando você tem um foco, né, ou quando você tá direcionado, também é sobre dizer não. Dizer não. Porque você olhou tanto para você entendeu tanto, juntando a nossa conversa, né? E você sabe aquilo que vai te dar mais alegria, mais prazer, mais satisfação, que vai conseguir fazer com que você olhe com mais agradecimento a sua rotina, né? Aquilo que falava o Nivaldo. Opa, e não é que eu tô desdenhando determinada situação, mas que eu simplesmente já não me vejo lá, já não, é o que você falava, já não me vejo com essa roupa, já não me vejo com esse cabelo, já não me vejo com essa fala, né? Não faz mais parte dessa fase, Elani, agora, sabe? E muitas pessoas falaram assim, nossa, tá doida, abrir mão disso. Eu falei, não, pode ir, se você quiser, você pode ir. Ah, você tá abrindo mão e tal. Eu falo, Elani, lá você vai ganhar mais. Eu falei, gente, a questão aqui não é o dinheiro. É o meu propósito de vida. O meu propósito é o quê? Liberdade. Lá eu não vou ter a liberdade que eu tenho. Eu posso trabalhar menos, carga horária menor, financeiro maior, mas não é o meu propósito de vida. Por falar disso, de fases, me conta... Então. Ei, por falar de fases, me conta desse carinha aqui, ó. Me conta desse carinha aqui. Esse é o do Milko. Pra esse carinha aqui, ó. Me conta o que aconteceu. Esse carinha apareceu, ó. Que fez esse caminho desse surgir também, não é? Exatamente. Também não é sobre... vai plantando, história, né? Você vai conta aí essas fases. Eu saio da Sempre Toshiba em 91. A minha mãe faleceu. E ó, rapidinho, quando você vai escutando, vai conectando com a sua história, vai conectando com os aprendizados, com as lições dessa história. Que é legal o quanto a gente aprende por metáforas, né? Storytelling é bom pra isso, vai. Eu acho, sinceramente, eu penso que se minha mãe estivesse viva, eu era solteiro até hoje. Eu acho que sim. Porque eu era tão ligado à família, tão ligado à minha mãe, eu fui criado sem pai. Então eu sou o mais velho de uma prole de 7 irmãos. Sou o primogênito. Então eu fui parceirão dela o tempo inteiro. Minha mãe me teve muito jovem. Minha mãe me teve com 14 anos. Então eu praticamente cresci junto com a minha mãe. Então a gente foi muito parceiro a vida inteira. Eu ajudei minha mãe a criar os outros irmãos. Quando ela morre, eu fico sem chão. Completamente sem chão. E aí eu não conseguia trabalhar e eu tive que fazer escolha. Sair da Sempre Toshiba, precisava de um tempo para mim. E aí eu saio da Sempre Toshiba, eu vou dar um tempo. E aí, quando eu resolvo voltar ao mercado de trabalho, eu resolvo experimentar outras coisas. Aí eu saio da indústria e vou para o comércio. Trabalhar na Teloureiro, entendeu? A Teloureiro tinha uma... Não sei qual é. Também não. A Teloureiro... Vocês são novas. Desculpa. Vocês são jovens. Talvez uma lembrança dessa palavra. Acho que eu já vi no YouTube. Vocês só lembram da Mesbla da Lobras, né? Certeza. 22 Paulista. E aí, trabalhando no comércio, eu conheço o SESC, Serviço Social do Comércio. E lá eu ingresso tinha toda quarta-feira um projeto chamado Show de Variedade. E aí era um show de talentos culturais para desestressar o comerciário. Então a gente terminava de almoçar, descia e assistia o show de variedade. Aí eu acho que ali o bichinho da arte me picou.
Porque eu fiquei tão curioso, tão apaixonado, que eu comecei, atrasava o almoço, por causa da fila, e eu chegava lá embaixo atrasado, perdia parte do show. O que eu comecei a fazer na quarta-feira? Eu deixava de comer para ser o primeiro a chegar lá para assistir o show. E aí, depois que terminava o show, eu pegava minha quentinha, levava para Teloureiro para comer, a hora que desse tempo de comer. Então eu comecei a perceber uma paixão por isso. E aí eu pergunto do saudoso Zezinho Corrêa, que era nosso chefe na época, Zé, como é que eu faço um curso de teatro? Tô doido para fazer esse negócio aí legal. E aí foi o primeiro, e o palhaço nasce. Esse cara aqui nasce em 91. O Zé disse pra mim, cara, tu é talentoso, mas quando tu pega no microfone, parece que se botar um pandeiro na tua mão, tu toca. De nervoso, é notório o teu nervosismo. Cria um personagem. Esse personagem vai te guardar e vai dar muito certo. Ele, professora Neuza Rita, Ângelo Monteiro me incentivaram. Aí eu criei 2 personagens, que foi o Dormioco, o palhaço, e o Ariovardo, que é um caipirão que eu faço até hoje. Esse palhaço, ele aparece na minha vida e me dá grandes ganhos, ao ponto de eu ter uma agenda extensa. Eu tinha animação de festa quase todo dia, que eu fui obrigado a fazer o que ela fez. Uma escolha. Eu saí do Sesc para assumir a minha carreira como palhaço, como animador de festa, que me dava muito mais retorno, eu me divertia pra caramba, brincava e ainda ganhava dinheiro. E tem mais, eu trabalhando quinta, sexta, sábado e domingo, eu ganhava mais dinheiro do que trabalhando no Sesc de segunda a domingo, que era todo dia, de 8 da manhã e 6 da tarde. Veja o que os nossos convidados já estão sinalizando para você. É autoconhecimento, é iniciar a encerrar ciclo. Porque eu sabia o que eu queria. É aprendizado, propósito, paixão, não é? Eu queria ser artista. Eu queria ser artista. Você quer. Aí todo mundo dizia, cara, tu é maluco, a gente passa a fila imensa para entrar no Sesc. Tem fila de espera no Sesc. É sério, Sesc, Sim. SESI, Senac, esses lugares, tem fila de espera para ingressar. Tu tá saindo para ser palhaço. Olha o desdém, o desprezo. Era. Entendeu? E aí esse cara, são 38 anos de palhaçaria, né? Sabe por que mudou de palhaçada para palhaçaria? Não, Né? tenho Porque a nem política no Brasil hoje é uma palhaçada tão grande que Que pra não dá gente pra não se chamar. associar, pra gente não se associar a corrupção, roubalheira, sabe, abuso de autoridade, a gente resolveu denominar no Encontro Nacional de Palhaços que teve em Curitiba, Olha que em 2003. Gente, interessante, né? Interessante, Encontro interessante. Nacional de Palhaços. Encontro Nacional de Palhaços que interessante. teve em Curitiba em 2007, a gente decidiu, em Assembleia Geral, que a gente ia adotar o palhaçaria, como tem a engenharia, a carpintaria, entendeu? Olha que sensacional. Então, hoje, a palhaçaria é a arte de desenvolver a atividade do palhaço. E palhaçada é tudo isso que a gente vê hoje na política. Pois bem, aproveita que tá uma delícia. Depois você me conta daquele outro, porque aí a gente vai falar desse cenário atual. Perfeito. Né? Dessa auditora, não é? Dessa mentora, consultora, desse comendador, escritor, membro da academia. Que virou chave também. E todo esse cenário atual, depois de você assistir, é 1 minuto dos nossos patrocinadores. Aproveito para te convidar a escutar também os nossos outros podcasts. Tive uma ideia que eu conto meus perrengues. Esse eu conto os meus perrengues e aí como é que eu consegui sair deles? Sabe desses que tem uma senhora que passa na frente, leva a gente pro hospital, não é? E foco na solução, esse que você me conta seus perrengues, eu encontro pessoas assim, olha, maravilhosas para me ajudar a dar alternativas de soluções para você. 1 minutinho dos nossos patrocinadores e a gente volta com o estado atual agora, hein? Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar?
Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Que incrível poder contar com esses parceiros maravilhosos. E agora estamos falando, eu chamei de história atual, não é? A mentora, a auditora, esse olhar da estruturação. Conta pra nós, porque eu tenho medo até de falar errado alguma coisa, Elani. E depois eu quero super juntar, Nivaldo, com esse carinha aqui, essa história linda, que é sobre resgatar vidas, não é? Eu vejo muito assim, sabe? Já estive com você, já fizemos livro vivo, né? De divulgação. E é tão bonito a gente ver um trabalho assim dentro dos hospitais, enfim. Então, conta um pouco esse processo, o Nivaldo vai falando da experiência e você vai tirando as boas lições. Tá bom. Com relação à estruturação de faturamento, quando a gente fala disso, a gente pensa logo em dinheiro, né? Vai aumentar meu dinheiro, vai aumentar meu faturamento. Mas muitas das vezes a estruturação vem depois. A gente sempre faz um diagnóstico antes, né? Sempre apresenta o diagnóstico para o cliente, até porque estruturar, implementar processo não é uma receita de bolo. Não é um processo que eu pego e digo assim, esse vai servir para todos, né? Cada cliente tem suas necessidades, cada cliente tem seu propósito de vida que ele leva para sua clínica, né? A maioria das clínicas que eu trabalho hoje, a maioria dos clientes, são clientes médicos que vieram ali atendendo aquela clínica pequenininha e ali foi se expandindo e acaba se perdendo ali na gestão. Então, esse processo é mais um processo de pessoas para depois iniciar realmente a implementação mesmo do processo de acordo com as necessidades do cliente. Mas a gente envolve também a escolha do cliente. E aí a gente tenta envolver essa equipe com o propósito do dono da clínica. Porque se a clínica tem um propósito e a equipe tem outra, o processo não flui. Eu não consigo alcançar o objetivo final. E essa é uma fórmula para todos os negócios, no fim das contas, não é? Inclusive pessoais, né? Os pessoais também. Muitas das vezes o meu propósito de vida é um e no meu trabalho o propósito é outro, né? Eu não consigo encaixar. Se eu não conseguir encaixar, que a gente já falou isso de escolhas, eu não consigo saber o que eu quero na minha vida, eu também não consigo executar meu trabalho com excelência, não consigo executar de forma precisa e eu alcançar aquele objetivo junto com, se eu for CLT, junto com o meu gestor, ou eu profissionalmente falando, como eu sigo como CNPJ, os meus objetivos profissionais. E se eu for dar a dosagem da humanização, tá com você agora. O livro tem tudo a ver com isso. É interessante como eu fui naturalmente obrigado a mesclar a minha formação artística com a profissional, entendeu? Na área de gestão. Por quê? Porque ela acabou de começar a falar dela falando de algo extremamente importante. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, não flui. Não adianta. No teatro, entendeu? No teatro, o Peter Brook, ele fala uma coisa muito interessante. O ator é mais importante que o teatro. Ou seja, a pessoa, o ser humano é mais importante que a arte. Na gestão de pessoas é a mesma coisa. Quando você coloca as pessoas à frente do dinheiro, o trabalho flui de tal maneira, tão positiva, que a boa remuneração é a consequência de um trabalho bem elaborado. Quando você coloca o dinheiro em segundo plano e as pessoas em primeiro e começa a trabalhar em função disso, o resultado é tão satisfatório que você começa a ganhar bem. Quando você percebe, caraca, eu estou ganhando muito bem por tudo que eu fiz até aqui. E você não focou no dinheiro, focou nas pessoas. Porque aí a empresa que te contrata vê resultado. Cara, o trabalho dessa pessoa é maravilhoso. A nega não é só metida, não, ela é boa mesmo, tá? Entendeu? Então, isso é importante, entendeu? Focar no resultado. Vou dar um exemplo. O palhaço. Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra numa empresa, na Getal, lá em Taquatiara, uma empresa, uma madeireira. E a diretora da empresa assistiu uma palestra minha aqui em Manaus e me levou para lá. A filha do dono da empresa. Então, assim, eu fui com a carta branca.
Ela disse, eu estou com um problema muito sério. Meu pai não quer mais saber da empresa, papai tá velho, tá cansado, quer viver de pescaria agora. E aí eu assumo a empresa e tá cheio de problema, mano. Porque eu tenho um funcionário aqui me dando problema que ajudou meu pai a fundar a empresa. E quando eu penso em demitir o papai, ele não. É doido, é? O cara, ele não cresceu dentro da empresa, mas ele é como se fosse meu sócio, pô. O cara tá comigo desde que eu abri a porta. Não vai mandar ele embora, não. E o cara é abusado, é arrogante, é prepotente, eu não posso mandar embora. Quanto tem isso nas empresas, né? Não é? Eu não posso mandar ele embora. Eu preciso resolver esse problema. E me leva para lá. Eu fico uma semana mentindo para os funcionários, que eu mandei fazer um jaleco, Receita Federal e não sei o que e tudo mais. E eu tô lá como auditor da Receita Federal. O auditor fiscal da Receita que estava fazendo uma auditoria na empresa. Quando, na verdade, eu estava observando o comportamento deles. Um ator. Um ator, exatamente. É a arte dentro da gestão. Eu estava interpretando um personagem e eles não sabiam. Então, eu comecei a observar cada problema. A falta de uso de equipamento de proteção individual, entendeu? O funcionário que tinha o mesmo tempo de empresa que o gerente e não respeitava o gerente, porque ele dizia na cara do gerente, eu sou tão antigo aqui quanto você. Não respeitava a hierarquia, não está satisfeito comigo, me manda embora, porque sabia que ele não podia mandar. Então, tudo isso eu fui anotando. Quando eu montei a palestra, eu estava com todos os problemas nas mãos para fazer esse trabalho, entendeu? E aí, eu entendi, eu cheguei para o gerente uma vez e perguntei, eu sei que não tem nada a ver com a auditoria que eu estou fazendo aqui, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vi que o senhor tem muito problema aí com esse funcionário que acabou de responder de maneira grosseira para o senhor, né? Ele, pois é, mano, esse cara é o calo do meu sapato. Eu falei, quanto tempo o senhor trabalha com ele? Ele disse, rapaz, ele deve ter uns 20 anos de empresa, eu trabalho com ele há uns 15, 18, por aí. Nunca mudou, é assim mesmo. Eu falei, legal, e anotando minhas coisas. Quando eu fiz a especialização em gestão de pessoas, quando eu fiz a pós em gestão de pessoas, que eu me tornei especialista na área de gestão, esse foi o tema da minha pesquisa. O teatro e a comédia como ferramenta de comunicação social para a gestão de pessoas. Entendeu? Aí eu entro com essas anotações para embasar minha tese. O palhaço, se vocês prestarem atenção, o palhaço é contratado numa festa por alguém que ele não conhece, que ele nunca viu. O aniversariante, ele não sabe quem é. O pai ele não sabe nem se vai receber dessa festa. Mas se tu prestar atenção, meia hora depois, tá todo mundo falando. É o melhor amigo. Meia hora depois, estão todos fazendo o que o palhaço manda. Estão todos fazendo o que o palhaço pede. Aí eu disse, depois disso, eu falo para as pessoas, como é que você consegue ter problema de hierarquia com alguém que trabalha contigo há 15 anos? Então aprende com o palhaço, porque com meia hora eu estou dando ordem, eu estou fazendo pedido e todo mundo obedece. Por quê? Porque o palhaço primeiro ensina para depois cobrar. Uau, você tá vendo aí, líder? Não Entendeu? é a palhaçaria te ensinando, veja tem bem, líder não é? tem líder que não ensina e quer cobrar. E às vezes ele nem sabe ensinar. Essa que é a verdade. É verdade. Eu lidei no meio do caminho com líderes que ele tinha um discurso assim, eu não vou ensinar não, cara, eu não vou ensinar porque eu entendo que tu é profissional, que tu já veio já pronto. tem que vir pronto. Eu não tenho que estar te dando, muito, né? Eu não tenho que estar te dando aula aqui dentro da empresa. E é mentira. Não é que ele tem que estar dando aula, é porque ele não sabe ensinar. Verdade. Ou às vezes não quer. Ou não quer. Ou não quer mesmo, né? E, infelizmente, eu encontro muitas lideranças ou que não sabe, ou que não quer, ou que tem medo de ensinar. Né? Infelizmente ainda tem medo, não é? Tem medo de ensinar, tu sabe por quê? Perder a posição. Porque se houver uma dúvida no processo, lembra do processo? É ele que vem, né? Ele que vem. Se houver uma dúvida no processo, se houver uma pergunta muito complexa e ele não souber responder, o cargo dele pode estar em xeque. Mas, eu falo isso quando eu faço reunião com a equipe, falo assim, Eleni, tu ensina tudo, tu consegue ensinar auditoria, ensinar gestão, ensinar liderança. Eu falo, gente, sabe por que eu ensino? Porque quando alguém assumir o meu lugar, significa que eu não faço mais parte daquele lugar. Eu já estou em outro lugar. E tá ótimo, entendeu? Né? Eu já subi dali. Então, eu tenho que ensinar as pessoas que estão passando ali, porque em algum momento eu vou sair daquele degrau, vou partir para outro, e é automático, alguém vai assumir aquele degrau. Né? E esse alguém precisa estar pronto para assumir. Então, o líder que tem medo de perder lugar, ele não quer sair nunca daquele lugar. E nem vai sair. E nem vai sair. Ele é inseguro. Entendeu? Então, ele não cresce, ele não estuda, ele não procura. Eu faço uma metáfora, né? Quando eu tenho uma palestra chamada Líder Campeão, que eu faço uma metáfora. Não adianta, bicho. Não adianta. Não adianta. Não é mágica. Não tem fórmula. Tu chega numa empresa
e a equipe é maravilhosa, educada, coesa, profissional, dedicada, é porque a liderança é assim. É porque a equipe é o espelho É do o espelho líder. do líder. Árvore boa só dá fruto bom. Árvore boa não dá fruto ruim. E árvore ruim não dá fruto bom. Se tu chegar numa empresa, a equipe é devagar, é preguiçosa, é procrastinadora, não faz nada direito, é irresponsável, inconsequente, a liderança é igual. Não tem jeito. E volto a dizer novamente, quando você coloca o dinheiro em segundo plano e a equipe em primeiro, o resultado flui com naturalidade. Quer ver um exemplo? Eu digo Gente, sempre, eu tô arrepiada. Veja, não é porque não dá aí no ré, mas olha aí, eu de digo arrepiar. eu digo sempre para as isso. pessoas. Eu digo sempre para as pessoas. Quando você coloca o dinheiro em segundo plano, e vai ter gente que está assistindo que vai dizer assim, é papo desse cara. Porque ele tem dinheiro agora, É né? fácil, Por isso que ele tá né? falando É Quando a isso. gente né? coloca o dinheiro- Criticar é fácil, né? Quando a gente coloca o dinheiro em segundo plano, às vezes ele entra na tua conta que tu não sabe nem de onde veio. É. O dinheiro entra naturalmente na tua conta que tu às vezes não sabe nem de onde veio. Tu sabe por quê? Eu passei por isso, eu passo por isso. Às vezes o cara diz assim, pô, tô precisando de uma palestra dessa lá na minha empresa. Só que a gente está fechando uma auditoria e aí a gente só vai reabrir a parte econômica, orçamentária, a partir do ano que vem, depois do carnaval. Eu queria fechar o ano com uma palestra. Tu faz para mim? Topa. Pode colocar o preço que tu quiser, É. mas tu faz para mim sabendo que tu só vai poder receber ano que vem, tipo assim, depois do carnaval, lá para março e tal, tu topa? Topa. Então, eu nunca disse não. Aí eu vou lá em dezembro, na festa de confraternização do cara, e fecho o ano com uma palestra motivacional, de liderança e tal. Beleza, entendeu? Mas eu já negociei com ele que só vou receber ano que vem. Aí eu esqueço. Entendeu? Aí um dia eu tô lindo e maravilhoso em casa, o telefone... Aí eu vou olhar, eu digo, de onde saiu esse dinheiro? Aí eu vou olhar, não sei mais nem de onde veio. Mas é aquele acordo que eu fiz lá Sim. atrás, onde eu priorizei a pessoa, o ser humano, entendeu? E vem naturalmente. E Aí as- começa a entrar dinheiro que eu tenho que estar tentando me lembrar de onde é que De vem. onde, né? É de acordos que eu fiz, onde Isso é coisa de comendador, gente. onde eu priorizei as pessoas. Não, e às vezes o dinheiro ele vem de outra forma. Eu fiz uma palestra dessa também no final do ano, numa empresa que é menorzinha, de engenheiros, de uns colegas. E aí fiz, porque ele falou, Elaine, eu queria, porque meus funcionários estão desmotivados, e são arquitetos, né? E são pessoas que queriam se sentir valorizados. Eu fui falar sobre liderança e trabalho em equipe. E aí, naquele momento, foi um café da manhã, recebi um brinde, né? E não cobramos nada. E aí, depois, quando virou o ano, alguém entra em contato comigo e fala assim, eu te vi na palestra na empresa do meu amigo. Ele postou no Instagram e eu vi, e eu ganhei um cliente. Então, muitas das vezes o dinheiro vem de outra forma. isso. Perfeito. Né? Perfeito, Elaine. Vem de Eu outra acho que é forma. isso Nem mesmo. sempre o dinheiro ele vem em espécie, né? Falando Pix hoje em dia, né? Sim. Porque- É. Mas nem sempre o dinheiro vem dessa forma. Assim como eu já treinei auditor, que hoje são chefes em alguns hospitais, e que quando eu precisei, falou assim, não, ela foi minha professora. Então, assim, o dinheiro, quando você coloca a gratidão à frente disso, o dinheiro também vem de outras formas. E aí eu deixei de gastar em algum procedimento no hospital, porque o gestor daquele hospital já passou por mim, ou já Perfeito. recebeu algum treinamento meu. Entendeu? Então, nem sempre o dinheiro vem em forma de Excelente, dinheiro, De né? dinheiro. É uma moeda corrente, É, corre de exato, tudo quanto é exato. jeito, né? Não necessariamente, né, o que a gente conhece, esse papel que a gente conhece, Exato. não é? E deixou de Maravilha. sair do meu bolso, né? Porque eu chego Sim. lá, não, eu vou pagar. Não. É dinheiro, A não senhora é já me dinheiro. ensinou algo, já me É. ensinou. Olha, Hoje eu tô nesse hoje- lugar porque eu participei do seu Hoje, se treinamento. você parar para pensar, a moeda de troca mais importante, mais influente na gestão é a parceria, a troca de serviço, entendeu? Informação e relacionamento, né? O network. É. Não, e é Propriamente bíblico, dito. né? Você tem que servir primeiro para poder você ser servido, né? A lei da semeadura. Ela Exato, falou algo você- interessante. Não adianta você querer colher algo que não plantou. Exato. A lei da semeadura é clara e ela funciona na vida da gente. A gente acredite nela ou não, a gente só colhe o que planta. Já que estamos falando da lei da semeadura, bíblico, me conta aqui Oração do Beiradão, uma poesia que toca a alma. E eu vou ler a minha dedicatória, claro que vou. Dama Comendadora Cíntia Lima, com carinho e ternura, que essa poesia seja bálsamo em sua vida, Nivaldo Mota. Olha, Ah, olha que e lindo. que lindo, né? E o que mais- desenho também, que eu já tô sabendo. Pois Você exatamente. conte. Não, tem a ver com o que eu vou perguntar. Tu sabes por que o Cristiano Ronaldo ainda não se aposentou?
Não sei, não. Ele fez uma declaração numa entrevista. Eu não tô prestando atenção. Ele fez uma declaração numa entrevista. Por isso que ele largou o futebol europeu e foi pro futebol árabe. O sonho dele é, antes de se aposentar, jogar uma partida profissional com o filho dele. E só seria possível se ele migrasse do futebol europeu para o futebol árabe, onde o filho dele joga. O filho dele tem 19 a 20 anos, eu não lembro. Então, assim, eu realizei esse sonho. Eu disse que eu só ia me sentir realizado quando eu conseguisse dividir uma obra com um dos meus filhos. Entendeu? Aí eu tenho a minha filha mais velha, a Priscila, tem 37 anos. Eu botei no teatro, eu botei na dança, eu botei no balé, mas ela é hoje comerciante. Não quis conversa com arte. O Jack foi palhaço e tentei tudo com ele. Hoje o Jack é gerente das Casas Bahia. Aí veio a Juliana, eu botei no balé, botei no teatro e tal, entendeu? A Juliana agora é universitária de psicologia. Minha psicolega. E psicolega. E aí vem agora a Alice, com 9 anos, ela soube que eu estava querendo lançar esse livreto, esse pocket. Ela disse, pai, deixa eu fazer as ilustrações para ti. E aí ela fez. Todas as ilustrações é da Alice, minha filhota, de 9 anos, está aqui. As ilustrações especiais criadas pela talentosa Alice Souza, da Mota de apenas 9 anos, trazem cores, formas e encanto, narrativa poética ao seu pai, que torna cada página uma descoberta visual e emocional. Que linda! E aí todos os desenhos. E ela nunca viajou de barco. Só que essa é a leitura que ela tem de beiradão. A primeira, ela coloca uma criança orando na beira do rio. Linda. A segunda, ela coloca um campinho de futebol na beira do rio. E a gente vê muito isso quando vai de barco. Aquelas traves que tem torneio de pênalti e tal. O outro, ela põe uma igreja na beira do rio. Que a gente só vê igreja quando passa no beiradão, né? E a última, o barquinho lá no meio do rio, passeando, lindo, maravilhoso. Então, assim, chupa Cristiano Ronaldo, que eu já tô realizado. Eu não sei você, eu não sei você, mas eu... Eu não sei você, mas eu... E eu resolvi fazer esse pocket porque essa poesia foi premiada no Compofai, é uma dessas obras que estão aqui. Concurso de Poesia Falada de Itacoatiara. Eu participo desde 93 do Compofai. E essa poesia, ela surgiu de uma viagem minha para o município de Barcelos. Eu fui apresentar o Festival do Peixe Ornamental. E a gente, quando estava embarcando para voltar para Manaus, pediram que a gente esperasse um pouco, porque havia uma criança que estava com uma espinha de peixe na garganta há 3 dias, com febre, sem se alimentar, porque no município não tinha equipamento e nem profissional para fazer o procedimento. Então ela tinha que vir para Manaus para fazer. Na época não tinha jato. Então ela ia ter que encarar aqueles 2, 3 dias de viagem de barco até chegar em Manaus. No meio do caminho, o barco dá aquela parada brusca, eu pensei até que tivesse ancorado em algum lugar, sei lá. O cara, não, lembra da garotinha que a gente estava esperando? Faleceu. E a gente vai ter que voltar para tirar o corpinho dela, porque não justifica ir para Manaus com a menina falecida aqui e tal. E eu vi o desespero da mãe, sabe, desesperada e tal, e eu fiquei enlouquecido com aquilo, sabe, uma realidade no interior da Amazônia, não ter equipamento e tal. Fui para a rede, chorei feito um condenado. E dormi. E eu acordei umas 4 horas da manhã com essa poesia na cabeça, eu peguei a caneta, escrevi e nasceu o que é a oração do beiradão. Ó, então pode anunciar aí onde que você acha. Não leia não, porque senão você vai fazer um spoiler. Não leia. Querido, você vai achar onde? Me conta. No site... Comigo, né? Tá. Comigo. Liga pra mim, depois eu vou passar o telefone. Tá bom, vai aparecer aqui na sua tela, pode falar. 981937288 e eu mando entregar onde você quiser. Mas tem no site da editora Fonte de Papel e na Amazon. Entendeu? Você encontra no site da Amazon ou na editora Fonte de Papel. 20 pila. Baratíssimo. Para presentear. Para presentear. É maravilhoso. E a história e a ilustração já vale. E a gente acha a Elaine Barbosa por onde também, mas, assim, gente? Olha, antes de te responder, deixa eu só fazer um destaque aqui. A capa é do palhaço Paulo Gravata, meu parceiro de bancada. Um abraço, essa meu capa querido é do Paulo Gravata. Paulo Gravata deu a contribuição dele. Que lindo. Entendeu? É um parceiraço. Ele tirou essa foto? Ele criou. O Paulo está desenvolvendo um trabalho agora. Ele é gerente
do centro de tecnologia da escola onde ele trabalha, né? Ele trabalha no telecentro. E aí ele resolveu investir em inteligência artificial. E aí ele tá... Isso aqui foi um experimento. Muito lindo. E ele achou legal, me ofereceu, achei bacana e adotei pro livro. Lindo. Ficou super Ficou bacana. linda. Ficou linda. Espelhado. Por favor, Elani. Então, assim, com relação a escrever, eu acho que eu seria a próxima, né, a ter um livro, porque Conte eu comigo para escrevo. ajudar. Eu escrevo tem muito tempo, assim, eu tenho vários cadernos. E hoje em dia eu acabo escrevendo assim, eu estou trabalhando, aí a cabeça enche, assim, né, algumas situações, tanto questões emocionais, racionais, objetivos de vida. E eu escrevo ali sobre o que eu sinto naquele momento, daquela situação. É mais sentimento do que narrar a história, né? Um exemplo, eu estava essa semana e eu passei por uma situação pessoal, né, de família, e eu sempre fui aquela assim, de pegar a família, colocar debaixo do braço, né, resolver tudo. E aí, com amadurecimento, você vai vendo que cada um é responsável pelas suas escolhas. Então, hoje em dia, eu ajudo, mas não assumo, né? Cada um tem que assumir as consequências das suas escolhas, né? Então, eu tô ali como apoio. E aí, eu escrevi sobre isso, e a maioria dessas escritas eu coloco no meu stories, né? Formo uma narrativa e coloco nos stories. E eu tenho recebido vários directs. Nossa, que stories, eu me identifiquei e tal. E várias pessoas falam assim, Lani, por que tu não coloca isso em forma de livros? Falo, gente, vamos ver, né? Então pronto, você já achou 2 que são estimuladores para escrever. Então, eu amo Pode, escrever. Certeza, e às vezes dependendo de mim, você vai escrever logo. Vai então, sim. eu tenho um caderno, que é o caderno de agenda e de coisas que eu vou anotando de necessidades do cliente e tal. E tudo que está em lápis é algo que eu escrevi em algum momento do dia e acabo escrevendo, assim, às vezes tem situações que eu escrevo 2, 3 páginas, sabe? Tu sabes por que quando tu escreve, tu envolve naquele texto um lado emocional muito forte, mais do que quando tu tá digitando. Digitando, Sabe por quê? exato. Não. Porque quando a gente escreve, a gente ativa uma área do cérebro, entendeu? Que desenvolve o emocional de uma maneira muito profunda. Porque você está livre, a escrita ela é livre. É livre. Quando você está teclando, você está preocupado com uma série de outras coisas que não te deixam à vontade para desenvolver essa área do emocional de maneira complexa. Arrasamos, gente. Eu ficaria aqui a tarde inteira, o dia inteiro, a semana inteira conversando e tem história para contar, mas temos que nos despedir desse que foi um episódio, tem sido um episódio maravilhoso, onde a gente encontra a Elani Barbosa. Encontra nas redes sociais, no meu Instagram tem um link do meu WhatsApp, que é direto, né? Fala comigo. Já vou achar ela aqui. Tem um link do meu WhatsApp. Qual é o Instagram? Elani Barbosa. É aquele nome lá nordestino, viu? 2 N's, navio e Y no final. Elani Barbosa. Elani Barbosa. E me encontra também no Instagram da Potencial, que somos um time de mulheres que são consultoras com isso, essa primeira. A primeira. Com várias consultoras, cada uma especialista em uma área. Tem uma que é especialista em comportamento, eu que sou em faturamento e gestão, outra que é só em planejamento estratégico. Então, nós somos um time de mulheres, né, que resolveram se juntar ali e atender o cliente de forma completa. Então, é no Instagram também da Potencial e eu acabo também fazendo alguns, como é que eu posso falar? Alguns vídeos ou escrevo também lá, mas lá é mais voltado para a parte profissional. No meu eu falo também profissional, mas eu coloco muito a Elani ali, né? Não tem como separar a Elani profissional da Elani do dia a dia, porque a gente não consegue separar, né? Não dá. Não dá, então, você junta o palhaço com a gestão. Não dá, gente. Igual a Elani. Então, a Elani tem suas fraquezas, a Elani tem suas qualidades, então é igual também como consultora e a gente tenta juntar as duas coisas. Além do telefone, achamos você em outro lugar? Nivaldo Mota Oficial do Instagram, no Facebook Nivaldo Mota. A Estácio e a Isban já tiveram a oportunidade de ter uma palestra desse livro, Memórias de um Dom Mioco, As Aventuras de um Doutor Palhaço. Se você é coordenador de curso da área de saúde e quiser que a gente vá lá tentar, de alguma forma, incentivar a humanização dos profissionais que irão sair dessas universidades, a gente está à disposição. Você me acha por aí. E já deu match aqui nesses negócios. Então, eu já quero participar dessa palestra ainda. Eu vou ler o livro e a gente... Assim que chegar uma nova tiragem, eu vou mandar para você.
Então, pronto. Maravilhoso. Muito obrigada de estar aqui conosco no Liderança de Alto Impacto. Lembro para você escutar também o Tive uma Ideia e Foco na Solução. Nos encontra nas redes sociais @psi.cintialima.